Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a figura do microempreendedor individual, completando já 10 anos essa configuração jurídica. Sobre esse assunto e outros temas, vamos conversar com o consultor do Sebrae aqui da Regional Norte de Londrina, André Azevedo. André, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. A gente que agradece a oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês e passar as informações que a gente possa colaborar para o MEI e para os empreendedores de forma geral. Bom, como eu disse na abertura, o MEI completando aí 10 anos, essa lei foi criada em 2008, mas na verdade entrou em vigor em julho de 2009, né, André? Eu queria que você começasse explicando para os nossos telespectadores o que é a figura do microempreendedor individual. Então, o MEI ele é um modelo, uma forma jurídica, um modelo de negócios que foi estabelecido, conforme você falou, em 2008. E é um modelo de empresa mais simplificado do que já existia com o Simples Nacional ou com o lucro real ou o lucro presumido. Então, ele foi criado justamente para resgatar um pouco também a questão da cidadania, principalmente para quem trabalhava de forma informal no mercado. Muitas pessoas falam ilegal, mas não necessariamente ele trabalhava de forma ilegal. Porque, por exemplo, um pintor, ele pode trabalhar de forma autônoma, ele não precisa ter o CNPJ, mas o CNPJ abre mercados para ele. Então, o MEI ele veio com esse propósito de um resgate de cidadania e um modelo mais simplificado para a pessoa ter o seu CNPJ e ter algumas vantagens e alguns benefícios que, enquanto pessoa física, ele não conseguiria ter. Agora, André, ele tem que fazer alguma pesquisa de mercado, mesmo que informal? Por exemplo, eu dei esse exemplo dessa doceira, né, que vendia inicialmente no próprio bairro. Alguém chegou para ela e falou, olha, se você se tornar microempreendedor individual, você pode ampliar, diversificar o seu negócio. Existe essa necessidade de fazer uma pesquisa de mercado, a pessoa saber o que o público pode querer, por que a função, o ofício dela vai ser interessante? Eu vou dividir minha resposta em duas partes. Primeira, pegando uma sequência no raciocínio que você comentou agora há pouco, que a pessoa falou para a doceira que ela teria condições de ampliar mercado. E isso é importante nós falarmos, porque é uma verdade. A partir do momento que o MEI ele passa a ter um CNPJ, ele tem acesso a algumas condições que, enquanto pessoa física, ele não conseguiria. Por exemplo, a emissão da nota fiscal. Mas aonde que isso influencia na questão de mercado? Influencia porque hoje, normalmente, se ele for contratado por uma outra empresa, essa outra empresa vai precisar da nota fiscal. Vamos pegar o caso da doceira, por exemplo, que você citou. A empresa vai fazer um evento de final de ano para o seu corpo de funcionários e ela precisa justificar as despesas que ela está colocando no evento. Ela contratou, por exemplo, a doceira que você citou. Então, ela precisa que a doceira emita uma nota fiscal. Aí ela vai conseguir enquanto MEI. Enquanto autônoma, se ela não estivesse formalizada, ela não conseguiria emitir uma nota fiscal. Então, isso amplia a possibilidade de negócio para ela. Então, é importante a gente colocar essa condição. E com relação ao que você perguntou, também é uma observação que cabe a gente fazer. Porque, por mais simplificado que o MEI seja em seu processo, ele é uma empresa. A pessoa passa a ter um CNPJ, ela passa a ter responsabilidades, direitos e obrigações. Às vezes, como ele é um modelo muito simplificado, as pessoas não se atentam a isso. Ela simplesmente abre o MEI, ela se formaliza, mas ela não lembra que ela tem uma declaração anual que ela tem que fazer para a Receita, ela não lembra que ela tem um boleto mensal que ela precisa pagar. E importante, mesmo que amanhã ou futuramente ela venha a encerrar as atividades dela, não é simplesmente baixar a porta do negócio e não fazer mais nada. Ela precisa fazer uma declaração de encerramento e dar baixa naquele CNPJ. Enquanto ela não fizer isso, ela continua com a empresa em vigência, com todas as responsabilidades normais que esse CNPJ exige. Mas, tirando essa questão, como você falou, o MEI é um modelo de empresa e, como todo modelo de empresa, enquanto empreendedor, enquanto gestor, dono de um negócio, a pessoa também precisa tomar alguns cuidados com a gestão, com a análise do modelo de negócio. Por exemplo, por que ela abriu aquele negócio?
né? Qual é o diferencial de mercado dela dentro da atividade que ela exerce? Porque, vamos pegar, por exemplo, doceira, ficar nesse exemplo que você citou. Tem um monte de doceira, tem um monte de empresas, inclusive, grandes, já consolidadas no mercado. Então, o que vai fazer com que eu, ou você, ou a pessoa que está nos assistindo, compre desta doceira e não da concorrência? Então, qual é o diferencial de mercado? Por mais que seja um modelo simplificado, eu reforço que é importante ela ter essa visão do negócio. Gerir o negócio, administrá-lo da forma certa. Importante fazer uma separação das despesas pessoais, da despesa do negócio. É uma situação que a gente fala muito, reforça muito quando os empresários vêm aqui ao Sebrae nos procurar, que é essa questão de você separar a despesa pessoal da despesa do negócio. Não é separar, eu falo, não precisa necessariamente você levar, uma coisa aqui, a outra lá, mas você ter o controle do quanto você está tirando do negócio, ou mais importante, do quanto aquele negócio pode te dar de renda. Porque às vezes a pessoa abre o negócio esperando um retorno de rendimento mensal de 5, 6 mil reais. E independente de ser MEI ou não, tem que fazer uma reflexão. Esse negócio consegue dar o retorno que eu estou esperando? Ou o que eu preciso fazer para que eu consiga chegar em um nível de faturamento e que ele possa me dar o retorno que eu tanto quero? André, o desemprego está cada vez maior, né? São 13 milhões de desempregados e a gente sabe que a figura do MEI ela nasce por duas condições, né? Ou por necessidade ou por oportunidade. Já são 25.600 microempreendedores individuais consolidados aqui em Londrina, 35 mil na região aqui, contando as 4 principais cidades, né? Ibiporã, Cambé, Rolândia e Arapongas. Qual é a diferença, então, entre o empreendedor? Eu queria que você explicasse isso, né? O que surge por necessidade e por oportunidade. O empreendedor por oportunidade é aquele empreendedor que ele identifica um segmento de mercado ou um tipo de empreendimento que ele possa fazer algum diferencial, que ele possa montar o negócio dele, que ele possa prosperar. Então, algo que ele saiba fazer muito bem, que o pessoal fale que ele faz diferente, que aquela atividade que ele executa é melhor, ou algo um filão de mercado que não tinha identificado. Vou pegar um exemplo de algo que tinha morrido e foi resgatado de uns anos para cá. Barbearia masculina. Tinha morrido. Você não via mais barbearias. E agora virou, vamos dizer assim, uma mania, né? Só que com agregação de valor. Então você vai, não é aquele barbeiro tradicional que tinha 30 anos atrás. Você chega lá, tem uma cerveja gelada, tem outras atividades, outros atrativos disponíveis para o cliente quando ele vai lá ou ele está esperando o momento para ele fazer a sua barba, cortar o seu cabelo. Então, foi uma oportunidade que foi surgindo com o tempo, recuperar uma atividade. Mas você falou de uma outra situação. Nós temos hoje uma quantidade grande de desempregados. E aí a pessoa precisa colocar comida em casa. Ela precisa ter renda para sobreviver. E às vezes ela começa a fazer alguma atividade sem estar formalizada para poder gerar essa renda. Vamos pegar um exemplo comum que a gente vê, às vezes até inclusive no semáforo, a pessoa vendendo sua balinha, ou a pessoa vendendo às vezes pano de prato, ou começar a comercializar com as pessoas próximas algum produto de vestuário. Então, o MEI também é uma oportunidade dessa pessoa vir para o mercado, em virtude da necessidade. Então, como você falou, 2 tipos normalmente levam a pessoa a empreender, ou a oportunidade ou a necessidade. E onde é que o Sebrae entra nesse momento? A partir desse momento em que a pessoa se torna MEI para formalizar o seu negócio, seja por oportunidade, seja por necessidade? Independente de qual é a condição que ele está vindo, o nosso trabalho, primeiro, uma das nossas missões é fomentar o empreendedorismo. E aí ele vai além da questão da formalização. Nós temos um trabalho desde ambiente de negócios,
como que a gente pode trabalhar junto aos entes públicos, para que o ambiente de negócios de cada município seja mais favorável para se empreender, seja mais favorável para negócios. Uma outra questão, também nós trabalhamos na educação empreendedora, que é a implantação do empreendedorismo dentro de todos os níveis de ensino que existem, fundamental, médio e superior. Trabalhamos com alguns segmentos mais específicos de empresas, setorialmente falando, com algumas cadeias de valor. Então, a pessoa física que vem nos procurar pensando em um negócio, também é nosso cliente. Então, quando a gente fala em dar apoio, não é só para a empresa que já está constituída ou para a pessoa que vem formalizar. Nós também damos manutenção para aquela pessoa que está simplesmente com uma ideia. Então, ela começa com uma ideia de negócio. Isso acontece principalmente no empreendedorismo por oportunidade, onde ela identifica uma oportunidade de negócio e ela vem trabalhando aquela ideia, aí ela passa para a estruturação do modelo de negócios, qual é a minha modelagem, qual vai ser a minha proposta de atendimento, meu diferencial de mercado, quem eu penso ser meu público-alvo, quem serão meus parceiros, que estrutura de custos eu vou ter, qual é mais ou menos uma previsão de receita, de onde que ela vai vir. Então, você vai modelando o seu negócio. Depois da modelagem, você passa para o plano de negócios, propriamente dito, que é onde você vai estruturar aquelas ideias que eu acabei de comentar. Então, você vai dimensionar quanto de investimento eu vou precisar colocar no negócio, quanto que eu preciso vender por mês para atingir meu ponto de equilíbrio. Quando a gente fala ponto de equilíbrio, é o quanto eu preciso vender para pagar todas as minhas despesas e não sobrar nada. Então, é o plano de negócios. E aí, é importante, vou reforçar novamente o que nós comentamos anteriormente. É importante você colocar suas despesas pessoais dentro dessa necessidade de despesas que o seu negócio vai precisar cobrir. Isso envolve planejamento financeiro, né? Exatamente, mas inclusive da pessoa. Porque já aconteceu, por exemplo, de nós atendermos aqui empresário e perguntarmos qual é a sua renda pessoal, qual é a renda que você tira do negócio. Não, eu não tenho retirada. Eu não faço prolabore. Então, eu vou pegar esse exemplo só para deixar bem claro. Aí você pergunta, mas você tem outra fonte de renda? Não, eu só vivo do meu negócio. Então, você tira dinheiro do negócio para você sobreviver. Mas as pessoas, às vezes, não enxergam isso com retirada, com prolabore. Mas ele faz a compra de casa com o dinheiro da empresa, ele paga a escola dos filhos, ele paga a prestação do carro dele e todas as despesas pessoais. Então, o nosso trabalho é nesse sentido de dar essa orientação para quem está se formalizando, quer se formalizar, e para quem também já está formalizado. Como que você pode crescer? Como você pode crescer? Tá certo. Bom, nós conversamos com o André Azevedo, ele é consultor do Sebrae aqui da região norte de Londrina, falando sobre a figura do microempreendedor individual que está crescendo em Londrina, em toda a região. Já são 10 anos de constituição jurídica dessa figura, né? Que é formalizada no mercado de trabalho. A lei do MEI surgiu em 2008 e foi implantada em julho de 2009. André, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço, e só reforçar, né, Diego? A gente tem uma parceria forte aqui no Paraná com as prefeituras. Então, nós temos 160 salas do empreendedor em municípios, uma estrutura criada pela prefeitura para atender prioritariamente o MEI. Então, vale a pena, você que está nos ouvindo, caso tenha interesse, procure na sua sala, na sua cidade, no seu município, se ela tem sala do empreendedor, que é uma estrutura montada para atender ao MEI. Tá certo, inclusive aqui em Londrina também, na sede da prefeitura. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!